nós, nessa aula, primeira aula, né, a terceira, sexto dia aí do curso básico, é a terceira aula de introdução ao estudo da Bíblia. Então, eu não sei que página que está aí na sua apostila aí, qualquer coisa você me canta aí. Se você quiser acompanhar. O texto que eu quero que você abra, de inicial, é o João capítulo 5, verso 39. Terceira aula, portanto, de introdução ao estudo da Bíblia. Texto de João, capítulo 5, verso 39. Página 24 da nossa apostila, para os irmãos que estão acompanhando aí pela internet. Ok? Então vamos lá, vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós vemos que o estudo da Bíblia, como nós apresentamos aí nessas primeiras aulas, não é um negócio tão simples, né? Não é simplesmente você abrir na primeira página e lendo, que isso vai fazer as conexões ou trazer o entendimento que a gente realmente precisa. Essa ideia do examinar, ou aquilo que o Salmo 1 também nos fala, né, do meditar, do estudar, é algo essencial. E existem ferramentas, nós já vimos isso também em outras aulas, que nos auxiliam no estudo, portanto, da Bíblia. Nós vimos que para estudarmos a Bíblia a gente tem que, primeiro, relembrar do gênero literário, isso vai fazer uma grande diferença no estudo. A questão da cronologia, né? Não sei se vocês se aperceberam, mas no último domingo, primeiro domingo desse mês, no culto da manhã, nós fizemos uma liturgia para pregar no texto de Esdras, e aí nós pegamos os profetas contemporâneos. Vocês lembram lá? Que profeta que nós usamos? Ageu e Zacarias, com um texto que casava exatamente com a parte histórica. Então, nós pegamos textos relacionados à questão profética e alocamos ou linkamos junto com o texto histórico, né, o que aconteceu de fato. Então, esse modo da cronologia, ou esse estudo de entender um pouquinho da cronologia da Bíblia, nos ajuda nesse sentido. Porque quando eu chego num livro histórico que me apresenta alguns fatos, e se eu tenho esse conhecimento, eu já vou, obviamente, para os textos proféticos para trazer luz, muitas vezes, àquilo que está acontecendo sobre o registro histórico. E ali era interessante, porque é justamente nos textos proféticos que o próprio Deus revela qual que era o verdadeiro sentimento do povo, que o povo estava desprezando a obra. E lá nos profetas ele diz: por que vocês estão desprezando? Vós desprezais a minha casa. Eu sou dono de ouro, da prata. Se eu quiser fazer esse negócio aqui de ouro, de cima embaixo, eu faço. Mas a glória dessa casa será maior do que a primeira. Então, o texto profético me traz entendimento. Por que o povo estava chorando no dia lá que lançaram o alicerce, aquela coisa toda. Então, esse entendimento da sequência cronológica da história me auxilia a compreensão de muitos textos. Ok? E além do gênero, da cronologia, a própria teologia também propõe uma divisão, né? E nós, de modo mais especial, né, nós que somos ocidentais, nós gostamos desse negócio de tratar por assuntos separados, né? Cada um no seu quadrado, cada um na sua caixinha. A gente gosta, a nossa mente funciona melhor, né?
Então, quando nós separamos um tema propriamente, fica mais fácil de estudar e aprofundar naquele tema. O oriental já não, ele, como nós vimos, ele é uma mentalidade cíclica, né? Então ele vai contando as histórias por meio de paralelos que se repetem e reforçam, e isso muitas vezes nos confunde. Por isso, quando a gente secciona em temas, como é o caso da confissão de fé, aí facilita bastante, porque você vai estudar o que a Bíblia diz sobre aquele determinado tema. Tudo bem? Então, aí para estudarmos a Bíblia corretamente, precisamos levar em consideração vários detalhes, como a história, a gramática, né, que é o estudo exegético, mesmo que você não tenha conhecimento das línguas originais, né, do hebraico e do grego, mas hoje você tem aí vários mecanismos, né, mesmo de dicionários e concordâncias bíblicas, que acabam sempre trazendo comentários bíblicos, que sempre traz algum parecer importante sobre alguma expressão ou alguma palavra-chave do texto. O contexto cultural, né, a geografia, a própria progressão da revelação, que é a questão dessa ideia da cronologia, e a harmonia entre os textos bíblicos. E aí, somente numa perspectiva ampla e ao mesmo tempo concisa, nós poderemos interpretar corretamente a revelação de Deus a respeito de si e de sua vontade, né? Então eu preciso olhar de um modo amplo, vendo contexto próximo, contexto remoto, a cultura, a época que foi escrito, quem escreveu, em que contexto que ele escreveu, o que estava acontecendo no mundo, quem que estava dominando aquela época, ou seja, tem vários detalhes que acabam me trazendo informações importantes e, ao mesmo tempo, precisa ser coerente, ser conciso com todo o restante da palavra do Senhor. Para facilitar esse estudo, então, surge a teologia. A teologia, ela vem como essa ferramenta para nos auxiliar a estudar a Bíblia de um modo mais profundo, de examinar as Escrituras de um modo mais profundo. Mas o que é teologia propriamente? Então vamos lá. Teologia é, de modo simples, bem simplista mesmo, um estudo acerca de Deus. Theos, palavra grega, né, para Deus, e logia, a palavra grega para estudo. Então, teologia, o estudo de Deus, seria a interpretação mais simplista. Mas é lógico que Deus não é objeto de estudo, você não tem como estudar Deus, né? Não tem como colocar ele num tubo de ensaio, não tem como colocar ele numa lâmina de microscópio, por aí vai. Então, o que na verdade a teologia faz? Ela é uma ciência que estuda a revelação de Deus. Aquilo que Deus resolveu se revelar para nós. E tem muita coisa que Deus não resolveu revelar, e aí cai no campo do mistério, e aí não adianta você devanear, porque se não, a Bíblia não trouxe, acabou. Né? A Bíblia, por exemplo, ela começa a revelação já determinando na sua revelação a existência de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas como que era? Mas Deus, como que foi? Ele teve começo? Não, a Bíblia diz que não, mas não explica. Simplesmente começa dizendo que existia um Deus, e no princípio, quando começa a se contar o tempo, ele resolve. Ele que cria, inclusive, esse tempo e faz todas as coisas. Mas eu queria saber como que era antes do princípio. Não tem. Não foi revelado. Né? Você tem alguns detalhes da glória de Deus. Deus sempre foi louvado, sempre foi exaltado. Mas como que foi a criação dos anjos? Não fala da criação dos anjos. Quando começa, já tem. Inclusive, Satanás já é inimigo, já está do outro lado. Porque ele já vem ameaçar Adão e Eva. Tá. Se a Bíblia não traz de modo claro, então é melhor você ficar quieto. Tem muitas tentativas, as pessoas usam inclusive textos proféticos relacionados à queda de Ciro, a queda de outros reis, né? Aqui está falando de Satanás. Há uma possibilidade? Mas a Bíblia diz que aquilo é de fato. Não diz. Então é melhor você deixar quieto. Né? Você pode conhecer aquilo que Deus revelou,
tão somente se Deus revelou. Se Deus não revelou, a gente respeita. E a teologia, ela então vai trabalhar com aquilo que Deus revelou. Lembra da perspectiva lá da autocrítica e da crítica textual? Né? São duas escolas diferentes de teologia. A gente segue a crítica textual, que nos coloca submisso à revelação. O que a Bíblia diz que foi sobrenatural e não tem uma explicação para isso, pronto, acabou. Olha, a Bíblia não explica isso e nós cremos que isso faz parte da grandeza de Deus, soberania de Deus, do poder de Deus e por aí vai. Então, a teologia estuda a revelação de Deus, levando em consideração, obviamente, todo o contexto em que ela foi revelada. Nós pegamos lá, por exemplo, Hebreus, que nos diz que Deus se revelou de muitas maneiras, né? Aos pais, primeiramente, aos patriarcas, depois através dos profetas, e por último, nos revelou pelo Filho. Então isso já nos traz um limite para a própria revelação. Então, se a teologia ela é o estudo da revelação de Deus, ela sabe que ela tem um fim. A revelação parou em algum determinado momento da história. E ela vai focar, portanto, aquilo que foi revelado dentro desse período e dentro desse propósito que o próprio Deus trouxe. Ah, pastor, fiquei sabendo, lá não sei na onde, alguém trouxe uma revelação nova. Opa, por aquilo que a própria Bíblia diz, essa nova revelação ou fonte que porventura venha, já deve ser descartada, porque já fere o princípio que a própria revelação de Deus traz. E você vai ver que, por exemplo, todas as seitas, heresias, elas vão reivindicar essa questão de ser uma nova revelação de Deus. Os mormons fazem isso, os adventistas fazem isso com a interpretação de Ellen White, os testemunhos de Jeová, os próprios kardecistas, espíritas, todo mundo, os muçulmanos, né, os islâmicos, né, o Corão é uma revelação nova de Deus e substitui as escrituras. Então, é sempre a mesma estratégia. No caso da teologia judaico-cristã, ela vai focar aquilo que Deus revelou dentro do período que o próprio Deus disse que revelaria. Tudo bem até aqui? Beleza. Nosso objetivo, obviamente, não é entrar propriamente na discussão da teologia, mas sim mostrar aquilo que a teologia propõe, então, para nos auxiliar a aprofundar mais no estudo da Bíblia. A teologia, então, se divide em várias outras partes para que possamos estudar melhor cada assunto abordado pela palavra de Deus. Né? Um grande exemplo que nós temos em mãos é a nossa confissão de fé. O que é a confissão de fé? É o resultado de um estudo teológico, usando todas as ferramentas possíveis para chegar à interpretação de cada texto e dividindo, separando isso em temas. Então você tem lá o capítulo que fala sobre a Escritura, o capítulo que fala sobre Deus, o capítulo que fala sobre o homem, o capítulo que fala sobre o pecado, o capítulo que fala sobre Jesus, e aí vai. Como que eles chegaram nisso? Usando todas as ferramentas possíveis, estudando texto a texto. Né? Se você ler lá no prefácio da Confissão de Fé, você vai ver lá os 121 teólogos reunidos por não sei quantos anos lá, em sessões, com discussão, com não sei o quê, para chegar à interpretação correta de cada texto e assim sintetizar o que a Bíblia diz sobre aquele tema que eles estavam estudando. Né? Então, mas vamos lá. A teologia, então, propõe aí algumas divisões. Então, dentro da teologia, nós temos essas que vão estar em amarelo aí no nosso slide, apontando aí a divisão. E cada uma delas, obviamente, que vem com várias subdivisões. Então, a primeira que eu separei aqui é a teologia exegética ou bíblica, que é aquela que vai se aprofundar na questão gramatical, na questão histórica, que é da onde sai a exegese, da onde sai a hermenêutica, né? Sai até mesmo a própria homilética. Então, é a área da teologia
que procura harmonizar todo o ensino da Bíblia. Ela compreende o estudo de cada texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Analisa o contexto geográfico, histórico do período bíblico, para harmonizar o ensino de modo claro, gradual e amplo. Ela inclui o estudo das línguas originais, a história, a geografia, a arqueologia da Bíblia, a hermenêutica e a própria teologia bíblica. Então, dentro dessa proposta da teologia, que é a teologia exegética, ela vai procurar, ela vai estudando parte a parte, mas buscando harmonizar o todo, né? É justamente interpretar um pedaço da Bíblia, mas sem desconsiderar todo o restante. É como se fosse um quadro, e que de repente você olha só num centímetro quadrado daquele quadro, o quadro tem lá 1000 metros quadrados, você pega um centímetro, e aí você vai descrever sobre aquele centímetro quadrado que você está observando, mas você não pode desconsiderar o quadro todo, porque se você desconsiderar o quadro todo, você pode estar falando de uma coisa que não tem nada a ver com o quadro. Então, a teologia bíblica, ela é essa questão ampla, é o todo, né? Então, quando a Bíblia fala determinado assunto, tem que estar tudo em coerência. E essa é a tarefa, portanto, da teologia exegética ou bíblica. A segunda divisão aí, dentro da teologia, é a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela anda, né, paralelo aqui à teologia bíblica, mas o foco dela é mais estrito, né, mais focado. Dentro daquele centímetro lá, ele vai aprofundar detalhes ali e separar características para ir subdividindo em temas específicos. Então, é a área da teologia que se divide por assuntos relevantes na revelação, sistematizando tudo o que a Bíblia diz sobre determinado assunto ou tema. Então, nós sabemos que a Bíblia, como ela tem vários gêneros literários, ela não vai trazer de modo sistematizado para nós temas específicos. O que a Bíblia, cadê o capítulo na Bíblia que fala sobre Deus? Não existe um capítulo, a Bíblia inteira fala sobre Deus. Não tem um capítulo, mesmo que você tenha textos que nós chamamos textos berços, né, que é aquele que concentra mais aquela doutrina ou aquele ensino, geralmente todas as doutrinas estão espalhadas pela Bíblia toda. E aí, qual que é a tarefa da teologia sistemática? Garimpar todos os textos sobre um determinado tema e sintetizar. Que é aquele exercício que, de certa forma, você acabou fazendo aí quando foi fazer o seu sermão temático. Então, você pegou lá um tema lá, né? O amor de Deus. Aí você pegou todos os textos que falam de amor, tentou estudá-los e aí separar em subgrupos, declarando o que a Bíblia diz sobre aquele tema que você pegou. Essa é a tarefa que a teologia sistemática faz, né? Então, o que a Bíblia diz sobre Deus? Pega todos os textos que referem-se à questão de Deus, vai para a teologia exegética, estuda gramaticalmente, historicamente, cada um deles, e aí traz na caixinha aqui, né, nos compartimentos que a teologia sistemática fez, né? Enquanto que a teologia exegética ou bíblica, ela vai então dar essa questão geral, a sistemática ela vai dividir em caixotes menores. Estou sendo claro aqui, irmãos, ou não? Tudo bem? Então, ela se divide em vários subgrupos aqui. Então, vamos lá. Aí vamos mencionar aí quais são essas caixinhas que a teologia sistemática faz. Então, aquilo que nós chamamos de prolegômena, que é o estudo da própria revelação. Prolegômena é o termo que refere o estudo do início, né? Em várias ciências você tem prolegômena. No caso da teologia, você tem um estudo da prolegômena, que é justamente, vai estudar essa questão da revelação, quando Deus se revelou, como Deus se revelou, por que Deus se revelou, ou seja, todas as questões relacionadas à própria revelação. Como identificar algo como revelação de Deus e algo não. Então, tudo isso faz parte desse caixotinho aqui chamado prolegômena. A segunda caixa é a teontologia.
Theos, você já viu o que significa? Deus. Onto é ser, né? Então, ontologicamente, a gente está tratando do ser. E logia, estudo. Então, o estudo do ser de Deus. Então, a teontologia é aquilo que vai tratar da essência de Deus, dos atributos de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus é, daquilo que Ele se revelou para nós. Uma terceira caixinha aí é a antropologia bíblica, que vai estudar a visão bíblica sobre o homem. Antropos, homem, então o estudo do homem, que entra o estudo da criação e o estudo da situação do homem. Como o homem foi criado, como que o homem está agora. Ok? Então, é uma sequência, uma caixa que vai tratar disso. Aí fala da essência do homem, se é corpo, alma e espírito, se é só corpo e alma. Ou seja, tudo que está relacionado à criação e à essência do homem, você vai estudar nessa caixotinha aqui. E aí definir o padrão bíblico sobre isso. Né? Inclusive confrontando textos, né, que aparentemente são conflitantes, e aí usando a teologia bíblica como auxiliar aqui, chegando na conclusão do que cada texto está falando. Tudo bem? Além da antropologia, você tem a soteriologia, que trata da salvação. Então, eu estudo a respeito da salvação, como que Deus aplica a salvação ao homem, se esse homem escolhe ou não essa salvação, ou seja, todo o estudo que aponta para aquilo que a Bíblia ensina a respeito da salvação do homem, da condição do homem e a salvação deste, vai ser estudado pela soteriologia. O que mais que nós temos aqui ainda na teologia sistemática? Cristologia. O estudo da pessoa de Cristo, dos seus ofícios, dos seus títulos, das suas obras, dos seus ensinos, tudo aquilo que as promessas e as profecias que foram cumpridas no Messias, tudo vai estar nessa caixinha chamada Cristologia. A outra, pneumatologia, né, de pneumos, de espírito, que é o estudo da pessoa do Espírito Santo, a atuação, qual que é o papel do Espírito Santo na criação, qual que é o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento, qual que é o papel do Espírito Santo no Novo Testamento, no chamado, na vocação dos crentes, no processo da santificação dos crentes, ou seja, tudo que está relacionado à figura da pessoa do Espírito Santo vai ser estudado nessa caixinha chamada pneumatologia. Uma outra caixinha, eclesiologia, que é o estudo da igreja. Né? Então, quando começa a igreja, o que é a igreja, qual que é a perspectiva da igreja no Antigo Testamento, a formação da igreja cristã, quais as marcas de uma verdadeira igreja, a função da igreja, a missão da igreja, a organização da igreja, a liderança dessa igreja, tudo isso vai estar dentro desse estudo sobre eclesiologia. O que mais? Aí ainda temos a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, que é das questões, o estudo das profecias apocalípticas, né? O sermão escatológico de Jesus, não só Apocalipse, mas também o sermão escatológico de Jesus, em especial em Lucas e Mateus, que trata das coisas do fim. Então você tem uma caixinha que trata só sobre isso. Vai tratar também das profecias do Antigo Testamento, né, Daniel, Ezequiel, tudo aquilo que aponta para as questões escatológicas vai ser estudado aqui por essa caixinha. E nós ainda podemos, e certamente você vai encontrar, uma subdivisão aí na teologia sistemática para tratar vários outros assuntos, né, abordados pela palavra de Deus. Eu ponho aqui de exemplo, pelo menos mais um aí na apostila, que é angelologia, né, angelologia, na verdade, que é o estudo dos anjos, angelos, né, que aí você vai pegar o que a Bíblia diz a respeito de serafim, de querubim. Pastor, eu quero me aprofundar nesse negócio. Tudo que a Bíblia diz sobre anjo. Então você vai ter lá uma caixinha na teologia sistemática que vai falar sobre angelologia. E tem um outro exemplo que eu não pus na apostila aí, se você quiser acrescentar, que é o harmatiologia, vem de harmatios, que é pecado, que é o estudo específico do pecado. Está lá, com H. Então, harmatiologia, que estuda
a questão do pecado, a influência do pecado, a questão da condenação do pecado, como que lida com essa situação de uma vez que eu estou livre da condenação do pecado, mas ainda sob a influência do pecado, aquela discussão de Paulo, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Então, qual que é a influência do pecado na vida do salvo, na vida do justificado? Ou seja, essa vai ser a caixinha que vai estudar tudo sobre isso. Tudo bem? Até o pecado está por último. Não, essa aqui foi uma divisão que eu fiz, né? Mas tem, por exemplo, no nosso curso de teologia dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, angelologia, harmatiologia, são colocadas já embutidos dentro de outras, né? Então, quando você fala sobre o ser de Deus, que você vai falar da criação de todas as coisas, você coloca lá os seres celestes ali, aí você tem lá um capítulo que vai tratar disso. A harmatiologia é a mesma coisa. Você vai falar da soterologia, ou da situação do homem, que vai falar da queda, você vai embutir ali. Mas quando você vai para a teologia, geralmente pentecostal, aí você vai encontrar isso aqui dividido. Por quê? Porque os caras vão dar ênfase mais a essa questão, né, dos seres celestiais, é a questão do foco da própria inclinação da teologia. Né? E aí mostrando... a soteriologia também vai ser bem diferente, né? Porque o foco vai ser na demonstração da possibilidade da salvação por méritos, do homem escolher, do homem tal. Então geralmente, se você pegar uma proposta lá de divisão da teologia, lá que você encontra um curso só de harmatiologia ou de angelologia, você já pode... não, aí muda, porque aí muda o foco. Porque é o seguinte, a teologia sistemática, ela vai depender da teologia exegética. Se eu interpreto errado os textos, a minha conclusão na teologia sistemática vai ser errada. Se eu desprezo alguns textos e só põe na caixinha uma parte, também a minha conclusão sistemática vai ser errada. Então veja, mesmo a teologia fazendo essa divisão exegética, bíblica, sistemática e pastoral, teologia pastoral, então, você pode dividir várias, todas elas são dependentes da teologia exegética. Lembra lá quando nós falamos sobre, acho que é o estudo de prática de pregação, das ferramentas lá, a hermenêutica, a exegese, que aí a exegese te conduz para a teologia bíblica, e aí ela tem que fazer a teologia sistemática, mas tem que estar tudo em harmonia, para depois você chegar no sermão propriamente, na homilia propriamente. Então, se você erra na base, que é a teologia exegética, ou despreza algum texto que deveria ter sido estudado e não estudou, a sua conclusão na caixinha vai ser falha, no mínimo vai estar faltando alguma coisa. Então, esse é o cuidado. Mas a própria teologia faz essa divisão. Então, o que acontece? Eu estou estudando a Bíblia. Nosso assunto aqui é a introdução ao estudo da Bíblia. Eu tenho que saber que existem essas divisões, que de repente eu pego um texto lá, onde eu vejo que está falando do pecado, o negócio está meio difícil ali de compreender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma teologia sistemática, né? Nós temos, no Brasil hoje, é um livro. Existem vários autores, né? Dentro da igreja presbiteriana, eu acho que o mais usado é a teologia de Berkhof, Luiz Berkhof. Tem a breve introdução à teologia sistemática e tem a própria teologia sistemática. Só que geralmente a gente associa isso com a obra primária de Calvino, né? As Institutas. O que são as Institutas? Nada mais do que uma teologia sistemática. Calvino faz aquilo que todo mundo tinha que ter feito, e aí ele vai, sobre tal assunto, tem esse texto, ele estuda todos os textos e chega a uma conclusão. Te apresenta lá, inclusive trazendo objeções e tudo mais. Teologia sistemática de Berkhof.
Então, é uma sistematização, mas ela te apresenta, então, o resultado da confissão de fé de Westminster. Ponto. Então, ele já te traz o bolo pronto. Tá? Agora, na teologia sistemática, o que o Berkhof faz? Ele vai confrontar os textos, mostrar por que a interpretação daquele texto é aquela e por que chega naquela doutrina. Então, é um negócio bem mais acadêmico, vamos dizer assim, mas te mostrando o caminho das pedras para chegar naquela conclusão. Então, se você tiver interesse, né, da Luz para o Caminho, a editora, eu acho que deve ter já disponibilizado isso, né, porque há muitos anos. Então, é Teologia Bíblica de Louis Berkhof, L-O-I-U-S, Lois, que escreve, né? Berkhof com K e H, e F mudo. Então, ali que você tem, e é interessante essa do Louis Berkhof, porque o que ele faz? Ele vai te dar o parecer reformado, o parecer arminiano, o parecer romanista, e vai confrontar, e vai trazer as objeções para os outros. Então, legal, porque ele já te faz um serviço que já te economiza aí milhas e milhas, né? E aí te ajuda também, porque aí, de repente você chega num determinado texto lá e você vai depois comparar com o cara e você fala, puxa vida, eu estou inclinado aqui para a teologia católica, meu amigo. O que é isso? Eu estou inclinado aqui para o arminianismo. E aí ele vai, pelo menos, te mostrar qual que é o caminho mais centrado das Escrituras, né? Veja, para estudar a Bíblia, irmãos, a gente tem que ter ferramentas. E se esse é um desejo que você vai querer se aprofundar, então você tem que ter uma boa concordância bíblica, né? Um dicionário bíblico, que é diferente de um dicionário normal. O dicionário normal também é importante, mas às vezes um dicionário bíblico ele vai tratar da expressão bíblica, dentro de um contexto bíblico. O que aquela palavra significa dentro de um contexto bíblico. Porque às vezes você pega a palavra fora e você vai lá para um contexto grego, nos filósofos gregos, como que eles usavam essa palavra? Nesse sentido. E como que Paulo usou essa palavra? Não, Paulo usou nesse outro sentido. Então, um dicionário bíblico e uma teologia. Você não invista, por exemplo, em livros comerciais, né? Bíblicos, vamos dizer assim. Exemplo, Augusto Nicodemo soltou lá um livro agora sobre dinheiro na Bíblia. Vamos comprar, pastor, é bom comprar. Não. Se você quer ser um estudioso da Bíblia, você tem que comprar as ferramentas e não o produto pronto. Há uma diferença muito grande de você ter a ferramenta ou um produto pronto. Ali você tem um produto pronto que pode te auxiliar se você vai trabalhar com aquele tema em algum lugar. Eu quero dar uma aula, eu quero dar um curso de escola dominical sobre isso. Então é um livro interessante para você ver qual que foi o trabalho que ele fez. Mas talvez até para ver quais foram a bibliografia que ele usou, né? Para que você chegue na sua própria conclusão. Então, às vezes você vai lá, o pastor tem 3.000 livros, cara. O pastor tem 3.000 livros. Só que tem lá Louvor que Liberta, Expulsando Demônio com Edir Macedo, ou seja, livros comerciais que os pastores fazem para vender mesmo. E deixa os ferramentais. O que é o ferramental? Então, concordância bíblica, dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica, uma boa teologia sistemática. Aí você tem ferramental, um dicionário do Antigo Testamento, um dicionário do Novo Testamento. Se você tiver lá 10 livros, né, vai resumir, talvez trazer uns 30 livros para você, vai lá. Uma enciclopédia bíblica, legal. Hoje, você não precisa comprar isso impresso.
Hoje você compra isso pela internet, e-books e tal. Então você vai ter lá uma enciclopédia bíblica, uma concordância bíblica, um dicionário. Hoje, por exemplo, você tem, eu uso aqui, depois eu vou mostrar para vocês, chama, eu não, em inglês sou pé, mas é short, que é a espada. Eu já mostrei para você, né, Paulinho? Você usa lá, né? Ele vai te dar o texto, só que aí todo o comentário dele é em inglês, mas você põe lá no Google lá para traduzir lá e boa. Então ele vai te dar a palavra, do texto e vai te dar a utilização e as possíveis traduções daquela palavra. É algo gratuito, você baixa pela internet e que você vai lá usando. Existe um que é pago, por exemplo, eu tenho em casa o Dicionário Internacional, né? São volumes assim, que tem todas as palavras do hebraico e todas as palavras do grego usadas na Bíblia. Então eu chego lá, vou pesquisar naquele texto a palavra tal, eu vou lá no dicionário, acho a palavra tal, e aí ela vai me descrever todas as... em Ezequiel usou essa palavra nesse sentido, já Isaías usou no outro sentido. Então, aí você tem o programa, que é aquele igual aquele lá, essa espada aí, o eixo short, sei lá que é conectado ao dicionário internacional. Então o que acontece? Você entra nele, só que ele é pago, né? Você entra nele, então ele vai dar lá a palavra Theos, por exemplo, e tem um número na frente. Vamos lá, 1200. Você vai no dicionário, procura já a palavra 1200 e aquela. Então o próprio programa já é conectado com o dicionário. Então você ganha tempo, né? Então você tem várias ferramentas que você pode usar. É uma concordância. Ela é uma concordância. Ajuda bastante. Então, é isso que eu estou te falando. É focar em ferramentas. Então, concordância bíblica, dicionário bíblico, a enciclopédia por último. Porque a enciclopédia ela vai trazer questões arqueológicas, culturais, né? Questões históricas. Então essa até Atlas, né, tal, vai trazer lá geografia, tal. Mas o essencial, concordância, dicionário e uma boa teologia sistemática. Porque aí você estuda, aprimora aquele tema e aí você não corre o risco de falar besteira. Então veja, com meia dúzia de livros, você tem as ferramentas necessárias para aprofundar no estudo. Aí depois, pastor, eu queria estudar um pouco mais sobre a teologia de Calvino. Então tá, pega as institutas. As institutas você tem aí PDF gratuito. Não sei se em português sempre foi meio complicado, mas em espanhol, eu uso em espanhol, dá para ler tranquilamente. Mas eu nunca li isso, mas você pode pegar que você vai dar conta tranquilamente. E outra, você tem o Google lá, qualquer palavrinha um pouquinho diferente lá, você joga lá e você tira de letra. São ferramentas. Agora, pastor, um livro do Hernandes, um livro não sei do que, o comentário de Romanos do Érico Mateus. Não, isso aí foi o estudo dele. Aí você vai ser papagaio. Você vai montar no cara e vai falar o que o cara falou. Agora, para você ser um bom estudioso, você tem que ter a ferramenta para você fazer o seu estudo. Não é assim? Então, você que foi lá, você que aparelhou, você que cortou, você que mediu, você que não sei o que, então aí você tem condição, passa-se 10 anos, se alguém pede você dar aquela aula de novo, você bate o olho lá e fala, está aqui. Por quê? Porque você fez o negócio. Agora, quando você pega do outro pronto, você esquece um mês. E aí que é a diferença, tá bom? Então vamos caminhar mais um pouco aqui. A terceira divisão, nós vimos teologia exegética, teologia sistemática, a terceira aqui é a teologia prática, e que alguns chamam de teologia pastoral. Tá? É a parte da teologia que se propõe a aplicar o conteúdo dos estudos da teologia exegética bíblica e sistemática no interagir com as pessoas. Então aí vai estar o aconselhamento,
que é chamado de poimênica, não sei se eu coloquei aí na apostila. Então você vai ter lá, pastor, eu quero aprofundar, meu dom, meu ministério está dentro da teologia prática, pastor, está dentro da teologia pastoral. E eu gosto de aconselhamento. Ótimo, então procura um manual de poimênica, que vai dar todas as bases bíblicas do aconselhamento bíblico. Porque se você não for para a poimênica bíblica, você vai para a psicologia. E a psicologia... Então, joga fora a Bíblia e fica a ciência. Não, pastor, eu quero ficar com a Bíblia. Tá, então vai para a poimênica bíblica. Você vai tratar de aconselhamento. E essa poimênica vai estar fundamentada no quê? Na teologia sistemática, que está fundamentada na teologia exegética. Então ele vai te dar princípios de como aconselhar cada detalhe, cada situações possíveis aí dentro do contexto de aconselhamento cristão. Evangelismo e missões, né? A questão da missiologia, aí você tem a fenomenologia, são todas as áreas da teologia prática. Essa questão da fenomenologia para aqueles que trabalham com evangelização de povos não alcançados, é fundamental, porque através do estudo dos fenômenos, né, das culturas, você muitas vezes vai ver lá uma brecha justamente naquela cultura para apresentar o evangelho. Veja, mesmo essas questões mais práticas, sempre fundamentar na teologia bíblica e na teologia exegética. Você pega Paulo lá, eu vim te falar, eu vi que vocês têm um Deus desconhecido aí, eu vim falar desse Deus desconhecido. Veja, esse aqui é uma brecha da fenomenologia. E não é esse aí, porque ele não tem imagem, não sei o que, tarará. E aí ele vai, entendeu? Depois a ética cristã, que aí você tem, hoje, infelizmente, é dado pouca ênfase nisso, e por isso que as igrejas hoje, e até a liderança da igreja, ela não está fundamentada numa ética cristã, e aí o que acontece? Ela acaba sendo muito influenciada pelo contexto mundano, e quer trazer o padrão ético do mundo para dentro da igreja. Né? Uma das escolas éticas, não vou lembrar o nome agora específico, mas fala assim, o que importa é o amor, que é o que está em voga hoje. Então, todas as discussões éticas você vai tratar com essa bandeira, o que importa é o amor. Então tá, então vamos lá, eu tenho o amor de um homem para com um homem. Se você tiver essa escola ética, você fala, mas eles se amam? É um amor verdadeiro? De paixão mesmo? Sim. Então está valendo. Porque o que importa é o amor. O óculos ético que a pessoa está usando é o amor. Agora, eu vou para o absolutismo. O que é certo e o que é errado. Na visão bíblica. Deus permitiu? Não. Então o cara pode se amar de paixão, pode ser a coisa mais linda do mundo. Está errado. Ponto. Veja, duas escolas éticas, dois óculos diferentes de enxergar. Se você não conduz, baseado na teologia exegética, na teologia sistemática, a igreja para ter uma ética cristã pautada naquilo que a Bíblia diz, ou no absolutismo, ou no hierarquismo, que são as duas escolas que a gente aceita dentro da ética, né? Que existe uma hierarquia ética, onde o amor a Deus está acima de todas as coisas, né? Então, eu apaixonei pelo João da borracharia. Eu estou morrendo de paixão por ele. Não sei, e será? Será que Deus vai aprovar isso? Não, peraí, então vai lá. Você tem que amar a Deus mais do que o João da borracharia. O que Deus fala? É homem com homem, mulher com mulher? Ou não, Deus fala que é um homem com a mulher. Fala, então, meu amigo, você já sabe que não vai dar certo esse negócio com o João da borracharia, você vai ter que mudar de ideia. Se você realmente teme a Deus. Então, um hierarquismo. A ideia... vamos pensar aqui, né? Estou dando exemplo dessa questão ética para você ver como que é importante. Você está viajando no seu carro, você, sua esposa, seus filhos, tudo de cinto, bonitinho, na cadeirinha, tal, você está viajando. Passa uma cachorrinha com 3 filhotinhos. O que você faz? 120 por hora, descida. É uma questão ética, você vai ter que decidir.
Você salva a cadelinha com os 3 filhotinhos ou você preserva a sua família? Dentro da hierarquia bíblica, a vida humana vale mais do que a vida do animal. Ó, meu amigo, fecha os olhos e manda ver. Não tem o que fazer. Depois você, matou a cachorrinha, tudo bem, você chora, não sei o quê, mas se você tentar desviar, se você tentar ferrar, você corre, você, a esposa e os filhos, e aí? É uma questão ética? O que você vai decidir? Dentro do hierarquismo e tal. Agora, eu estou sozinho num carro, meu carro, sei lá eu, desgovernado, tem uma passeata, mesmo que seja de tranqueira, né? Vai lá, passeata lá, aí. Mas se eu passar, vai morrer 10, 15. Aqui sou eu. O que você faz? Bate você num poste. E para o carro. Ética. Ética. A mentira, para preservar a vida do próximo, é permitida. Para preservar a sua própria vida, não. As parteiras lá no Egito. Faraó mata as crianças. Elas mentiram, não mataram as crianças. E Deus ainda abençoou elas porque elas mentiram. Ética e hierarquismo. A vida dos outros vale mais do que a minha própria. Mas se o faraó descobrir, eu vou morrer. A vida dos outros vale mais do que a minha. Se eu tiver que salvar 2, 3 e perder a minha vida, tudo bem, dentro da ética é isso que se espera. Então, veja, agora o que vai definir isso? Dentro da teologia prática, baseado no quê? Na teologia sistemática, na teologia exegética, onde você vai estudar vários textos que trazem conflitos éticos e ver qual que é o posicionamento que a Bíblia traz. E aí você define a sua escola ética. Quê? A ira de Deus sempre é santa. A defesa da fé, você se indignar com aquilo, perfeito. Por quê? Está usando uma escola ética de hierarquismo. E tem o absolutismo e tem o hierarquismo. São escolas diferentes. Biblicamente falando, você tem o apoio tanto do absolutismo, que são situações sem conflito, certo é certo, errado é errado. Pronto. E agora, situações que existe o conflito, aí você tem que cair para a escola do hierarquismo. Eu, pelo menos, sigo isso. Você vai ter pastor que vai seguir só o absolutismo. Tá? Mentira foi pecado. Mentira é mentira, o certo é certo, é errado. Mentir é pecado em qualquer situação, até para preservar a idosa. Ela pecou. Né? E eu já, na minha visão teológica, na perspectiva exegética e até sistemática, eu entendo que existe uma hierarquia. Se não existisse hierarquia, Jesus não teria respondido quais são os 2 grandes mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se fosse absolutismo, ama a Deus acima de todas as coisas. Pronto, acabou. Então existe uma hierarquia. O próprio Cristo estabeleceu uma hierarquia. Né? Então eu sigo essa linha, mas você vai encontrar pastores que não, é absolutismo. E você vai ter pastores que vão entrar nessas escolas mais novas, aí falhou agora a cabeça, eu não vou lembrar, que é justamente essa ideia da bandeira do amor, do tolerar todas as coisas, né? De que nas suas decisões éticas o que importa é o seu coração. Se você estiver em paz com o seu coração, acabou. Entendeu? Então, veja, isso influencia a vida de uma igreja, irmãos? Muito. Porque as pessoas desprezam essa sequência e não estudam isso. Né? Não estudam isso. Vamos lá. Aí, dentro da teologia prática, aí entra a própria pregação como teologia prática, que é baseada na teologia sistemática, baseada na teologia exegética. Tá bom aqui, irmãos? Tudo bem aí ou não? Além dessas, existe outra divisão, né, chamada teologia histórica, que vai tratar
do entendimento histórico, teológico, né, mesmo posterior à revelação. Então, que envolve o estudo da história da igreja, da história da própria Bíblia, da história das missões, da história das doutrinas, né, todo esse progresso, né. Você pega, por exemplo, a doutrina reformada, né, a história. Você fala assim, a Calvino. Não, na verdade, Calvino, ele reforça aquilo que Agostinho fez e aquilo que Paulo ensinou, né. Aí surge até a piada, né, que Paulo era calvinista, né, porque o que Paulo prega é o que Calvino sistematizou, né, mas, pô, nós estamos milênios, né. Então, tem também essa divisão da teologia histórica. Você vai tratar do estudo dentro da perspectiva histórica. E agora, mais recente, você vê aí uma divisão, né, que tem feito mais sucesso, que é a ideia da teologia reformada, onde você vai estudar as chamadas doutrinas da graça, onde vai estudar as 5 solas, os 5 pontos de calvinismo, a diferença de calvinismo para arminianismo, as questões históricas relacionadas a isso. Tal. Então, a maioria dos cursos hoje tem colocado mais essa grade aí, que é a teologia reformada. Então, qual que é o objetivo nosso aqui hoje, nessa aula? Mostrar para você que existem uma divisão para facilitar, muitas vezes, o tema que você for estudar. Para que você possa ter segurança, mais uma vez reforço, é importante que você tenha as ferramentas para utilizar. Só que em alguns momentos você vai ter que correr para auxílio, né, daqueles que já... Você não vai reinventar a roda também, né? Naquilo que está pronto, você usa. Pastor, eu preciso fazer uma pesquisa histórica. Não, você, por exemplo, a Bíblia de Genebra, já te traz lá já uma nota sobre a data, sobre quem escreveu. Quer dizer, você não precisa correr atrás disso. Você já tem pronto uma fonte confiável, então ótimo. Mas quando você vai tratar de interpretação, aí o ideal é que você vá mesmo e use as ferramentas para que aquilo fique pelo menos, mesmo que você chegue na mesma conclusão que o outro, não tem problema. Se chegou, ufa, maravilha. Né? Gostou quando você faz um estudo, você chega, define, aí depois você vamos ver o que o fulano de tal falou. Aí você falou a mesma coisa que eu falei, então eu acertei, então estou no caminho certo. Então serve para reforçar. Né? E aí você tem, então, essas ferramentas em cada uma dessas teologias para te auxiliar no estudo, em aprofundar o estudo da Bíblia. Tá bom?